Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão na Casa de Fabiano de Cristo. Hoje, dando continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, vamos conversar sobre o capítulo 160, com o título O Varão da Macedônia. E o texto inicia com uma frase dos Atos dos Apóstolos, onde diz: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia. Ele rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Além das atividades diárias da vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer às nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Emmanuel, então, nesse texto, nos adverte que devemos ser simples no tocante aos fenômenos e atentarmos para a simplicidade das relações entre os seres espirituais, encarnados ou desencarnados. E ele vai além, no que diz respeito aos ensinos do Cristo em relação às leis de Deus, pois para sermos cristãos não precisamos ser prolixos e nem muito eloquentes. Basta que estejamos sintonizados com o Mestre em pensamentos e em atos. De qualquer modo, essa mensagem nos faz lembrar a importância da nossa emancipação espiritual quando o nosso corpo dorme. Apesar de muitas vezes não lembrarmos, mas que a gente saiba aproveitar bem esses momentos de libertação parcial. No Livro dos Espíritos, a questão 401, Kardec pergunta: durante o sono a alma repousa como o corpo? E os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. O sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. Muitas vezes, apenas fica a lembrança da perturbação que o espírito experimenta quando sai do corpo, acrescida da que resulta de tudo que foi feito durante essa emancipação, durante essa libertação. Na questão 403, Kardec faz uma outra pergunta, onde ele fala: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E os espíritos sabiamente respondem: em o que chamas de sono, só há repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. O sono é o repouso do corpo, e enquanto este se recupera das energias gastas, o espírito vai se refazer no plano espiritual. Assim, enquanto os sentidos físicos se entorpecem pelo sono, a alma se liberta parcialmente da matéria, valendo-se de suas faculdades espirituais. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. Nem sempre, porém, o espírito se vale dessa liberdade parcial
para o seu aprimoramento. E invigilante busca companhias espirituais outras com as quais se afiniza, liberando as suas más inclinações. Por isso, meus irmãos, a importância de uma boa leitura, de bons pensamentos antes de nós quando nós deitamos, antes de dormir, há essa importância de termos sempre ao lado da nossa cabeceira um livrinho onde a gente possa ler uma frase e ficar meditando sobre ela até que a gente consiga se desligar do corpo. Porque o corpo repousa durante o sono, mas o espírito ele não tem nenhuma necessidade de repousar. E os sonhos, eles são lembranças nítidas que guardamos. Muitas vezes lembramos inteiramente deles, outras vezes ficam apenas fragmento deles e não conseguimos compreender exatamente o que aconteceu. A doutrina espírita, ela nos explica que durante o sono todos nós saímos temporariamente em espírito do corpo físico e geralmente vamos procurar aqueles que são mais afins conosco e com os nossos pensamentos, com o nosso jeito de ser, com o nosso comportamento. Aí é quando se dá muitas vezes as visões e os sonhos que aqueles que parecem muito reais, com amigos e parentes que já estão desencarnados ou mesmo que ainda estejam encarnados. Esse fenômeno da saída do corpo durante o sono chama-se, na doutrina espírita, de desdobramento. Na projeciologia se chama projeção da consciência, no esoterismo de viagem astral e, entre alguns pesquisadores, o de bilocação. O Dr. Carlos Imbassari, num trecho do seu prefácio para o livro Fenômenos de Bilocação, do pesquisador italiano Ernesto Bosano, escreveu: o fenômeno de bilocação é um dos mais prestantes em matéria psíquica, porque evidencia a independência da alma em relação ao corpo, provado que o espírito não está servilmente preso ao organismo, que não é um simples escravo de suas funções orgânicas, que tem seus momentos de fuga, desprendendo-se ou libertando-se, ainda que momentaneamente, das amarras físicas. Fácil é compreender que esse espírito possa, no final da vida, desligar-se para sempre do seu envoltório carnal, para conviver a vida fora dele, nessa fase intérmina da existência, fase a qual nós chamamos de morte. Na passagem bíblica que nós acima vimos sobre Paulo, recebendo durante a noite a visita de um homem da Macedônia, desdobrado do seu corpo físico, rogando para que o apóstolo se dirigisse à sua terra e levasse o evangelho, dizendo a ele que passasse na Macedônia para ajudar-nos. É mais um exemplo que temos da importância do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, antes da gente dormir, e de que a todo momento nós estamos sim ligados tanto aos espíritos encarnados como aos espíritos desencarnados e de alguma forma ajudando ou sendo ajudado. É provável que nas suas andanças no plano espiritual, nos instantes do repouso do corpo, o rapaz da Macedônia recebeu de instrutores espirituais esclarecimentos sobre a boa nova trazida por Paulo e ficou então encarregado de rogar ao apóstolo que se dirigisse para a Macedônia. Mesmo não tendo a lembrança dessa visita, o que nem sempre acontece, esse varão deve ter ouvido as pregações do convertido de Damasco e, por intuição do que lhe foi transmitido espiritualmente, tornou-se cristão. Uma prova de que o macedônio estava a serviço de Jesus é que o próprio Paulo interpretou a visão como um aviso, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Todos nós, espíritos encarnados, estamos em constante contato com o mundo espiritual, através dos nossos pensamentos, que alteram o nosso campo vibracional conforme mais ou menos elevados sejam os nossos pensamentos. Quantas vezes não vemos um filme de terror e nos sentimos perturbados? Quantas vezes, no momento de raiva que nos domina os sentidos, temos dores de cabeça? Ou a pressão se eleva? Sim, meus irmãos, o pensamento tem consequências físicas e espirituais diretas sobre nós através daquilo que estamos diretamente ligados, como uma troca energética do mundo material e do mundo espiritual. Para encerrar, então,
eu trago um pensamento de Joana de Ângeles do livro Vida Feliz, onde ela diz: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza e fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito o agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. Que todos nós continuemos em paz, com os pensamentos ligados a esses espíritos, aos quais são responsáveis pela nossa reencarnação aqui na Terra, sempre sob o amparo de Fabiano de Cristo. Que assim seja.